Pessoal entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Noite, boa noite. Edilene, você faz a prece para a gente? Ok, você abre teu microfone? Ok? Ok, pode falar. Bom, amigos, vamos iniciar o nosso evangelho, o nosso estudo de hoje. Por incrível que pareça, hoje é dia 30 de junho de 2020. Quantos dias já se passaram, nós aqui juntos, terminando mais um mês de experiências, e a Edilene vai fazer a prece de abertura para a gente. Querido Deus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos todos hoje aqui reunidos para mais um aprendizado, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, muito obrigada. Sempre lembrando que as portas da casa física estão fechadas, mas o trabalho da equipe espiritual está intenso. Então, todas as vezes que tivermos necessidade, que lembrarmos que podemos ser doadores de energia, vamos nos imaginar subindo a escada lá do União Espírita Luz Divina, nos sendo recebidos pela equipe ali da recepção, entrando ali naquele corredor, passando pela sala de passes, fazendo a nossa higienização e entrando para a sala onde o Dr. Anselmo sempre nos recebe, porque ali existe uma equipe de plantão. Então, todas as casas de todos os segmentos religiosos estão na ativa. E nós, como trabalhadores do Cristo, como tarefeiros de Jesus, podemos ser esse instrumento de amor, né? Vocês receberam o texto que o Francisco compartilhou com a gente, Identidade Cósmica. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta. Quando vocês viram esse título, Identidade Cósmica, o que passou pela cabeça de vocês? Quem gostaria de falar? O que será que é isso, identidade cósmica? O que vocês pensaram? Olha, quando eu vi essa identidade cósmica, né? Para mim está falando sobre o mundo invisível, né? E o que o plano espiritual trabalha com nós aqui na Terra, ajudando na evolução de cada um. Eu entendi isso. Certo. E quando ele diz cósmico, está relacionado ao mundo espiritual. Todas as dimensões, certo? Isso é. Não apenas o planeta Terra, mas todo o cosmos. É. E o homem ainda nem tem condições de identificar o tamanho, porque lá no Evangelho está escrito as várias moradas da casa de meu pai, né? Por onde a gente já passou e vai passar. Então, o ser humano, o homem, ainda não tem condições de identificar
quais são e onde estão essas moradas do Pai, né? Então, essa questão da visão da identidade cósmica, ela é grandiosa, né? Beleza, Regis. Quem mais quer comentar alguma coisa sobre esse título? Tcharam! Silvio? A Mônica. Silvio, peraí que a Mônica já abriu o microfone. Vai lá, Mônica. Eu acho que a palavra identidade é o nosso reconhecimento, né? O auto, como é que você se identifica? E no caso, eu não li o texto, não deu tempo, mas é uma identificação. Como é que eu me enxergo neste cosmo? Como é que eu participo de todo esse sistema, né? Que é muito mais amplo do que o nosso planeta. Então, é como eu me enxergo nesse planeta. Legal. Valeu. Silvio? Oi, tá ouvindo? Sim. Então, eu tive a mesma percepção que o Herz, que a Mônica, é como a gente se identifica no cosmos, né? No todo, em todos os lugares, como você falou, a morada de Deus é em todos os lugares, né? Então, é como a gente se identifica hoje na morada que nós temos e que a gente tem, talvez, de conhecimento de outras moradas, né? Sim, legal. Eu vou ler um dos parágrafos e aí eu vou pedir ajuda dos universitários para comentar. Então, vamos lá. Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. O aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade de que somos na obra incomensurável do Pai, nossa singularidade, que é a marca de Deus que define nossa história real no projeto da evolução. É como o Pai nos conclama ser na sua criação. Quem gostaria de comentar esse trecho onde o aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta da nossa identidade cósmica na realidade da obra incomensurável do Pai, que é a nossa singularidade? Quem quer falar? Quem fala primeiro? Abre o microfone. Eu entendo o seguinte, que a singularidade é quando nós, cada um de nós, nascemos do sopro divino, o Pai nos deu uma identidade, como se fosse um RG. Nós somos qualificados como seres individualizados, independentes. Cada um é um ser por si só. Não existe dois seres iguais. Nós somos, apesar de nascermos do mesmo modo, do sopro do Pai, nós temos uma qualidade individual. E essa qualidade que nos faz ser um ser independente, individual, onde cada um cresce por si só na sua evolução, na sua personalidade, entendeu? É isso que eu entendo. Legal. Agora eu vou jogar para o grupo de novo. Essa singularidade é alterada no processo reencarnatório? Porque você comentou que quando nós somos criados, ele imprime em cada um de nós essa singularidade. E no processo reencarnatório, isso se modifica? Eu entendo que isso não modifica, mas isso melhora. Ok.
Nós somos que nem uma pedra de diamante, bruta, onde ela vai ter que ser lapidada, encarnação por encarnação. Legal. E aí entra a nossa escolha, né? É, o caminho que a gente quer trilhar, né? Legal. Eu vou ler mais um trechinho. Quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade exclusiva, nasce o conflito, que é a tormenta interior da alma, convocada a transformar para melhor a sua condição individual. O doutor Carl Gustav Jung definiu esse movimento da vida mental como sendo individuação, isto é, viver em busca da individualidade de si mesmo. Não se trata de viver o individualismo, o personalismo, mas aprender a ser, permitindo a expressão de suas características divinas latentes e de sua sombra, sem as máscaras sociais. Então, individuação vem do latim, dos indivíduos cujo sentido é inteiro. Então, o Francisco está no ar agora, você consegue nos ouvir? Francisco? Oi, Francisco. Oi, Francisco. Bom, vamos lá. Quem quer comentar? Beth, eu vou pedir a sua ajuda, Beth. Quando ele fala aqui que Jung comenta da nossa individuação, da aprender a ser, da descobrir como inteiro. Você quer comentar? Beth, pode falar. Bom, então, retomando a singularidade significa ser único. Estão me ouvindo? Sim. Não estão me ouvindo? Beth, pode falar. Ah, sim. Tá, então é assim, a singularidade e a individuação são correlatas, porque singularidade significa singular, único, então nós somos únicos, mas nós não conseguimos ser únicos quando ainda não somos suficientemente individuados, quando não somos suficientemente donos de nós mesmos, autônomos. Porque a gente, sabe assim, Maria vai com as outras, né? A mídia nos leva, nos arrasta, os condicionamentos, o nosso inconsciente que manda na gente. À medida que nós vamos evoluindo, essa individuação, ela é um processo contínuo, significa evolução, ela vai se tornando cada vez mais poderosa. Quer dizer, nós vamos começando a ser cada vez mais nós mesmos. Inclusive, Jung aqui fala, né, do amor, que o amor, esse auto-amor é que nos leva à individuação. Se a gente não se ama, a gente faz o que o outro quer, a gente quer agradar o outro para ser aceito. Quando a gente se ama o suficientemente, a gente se basta no bom sentido. Então, o Jung fala assim, o Carl Gustav Jung, que o que é o oposto do amor? Aí uns vão dizer assim, é o ódio, a indiferença. Não, de forma alguma. Ele diz que o oposto do amor é o poder. Porque quando uma pessoa exerce o poder sobre a outra, ela não está permitindo que o outro seja quem ele realmente é. Quem ele realmente é, ou seja, processe a sua individuação. E aí o Jung diz que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é deixar de ser quem ela é. Então, a individuação é isso, nós nos tornarmos cada vez mais nós mesmos. Às vezes e aí está assim, intimamente ligada ao auto-amor, né? E a autoestima também, né? Porque muitas vezes, por carência, a gente se anula em alguns aspectos e os problemas emocionais começam a surgir, né? Então, mas a autoestima envolve tudo, auto-perdão, auto-valorização, auto-respeito, autoaceitação, autoestima que significa a gente gostar do que a gente é,
né, o que nós somos até o momento, sabendo que seremos mais com o passar, né, do tempo. Legal, Beth, obrigada. Francisco? Oi, Luiz, vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode falar, amigo. Bom, primeiro, boa noite, desculpem, pessoal, mas eu tive um problema técnico aqui, tive que trocar o notebook em cima da hora, né, porque o áudio não estava funcionando. Eu não sei se vocês estão me vendo, estão me vendo? Não, mas a gente está te ouvindo. Bom, vamos tentar então só no áudio? Pode ser. Eu comecei a fazer um comentário, eles começaram a falar sobre o início do texto, então a palavra é sua agora. Tá, eu comecei a ouvi também o que a Beth falou, né? A Beth sempre coloca a coisa de uma forma assim muito inteligente, né, Beth? Muito conhecedora. Mas é exatamente isso, tá? O processo de individuação é pessoal, é de cada um, tá? Eu queria começar falando sobre uma das primeiras frases aí desse textinho que eu mandei para vocês, que eu acho bem interessante, que é o seguinte, tá? Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser, na fieira das reencarnações. Então, quer dizer, isso é um aspecto muito importante para todas as reencarnações que nós já vivemos e que vamos viver, tá? Um dos principais objetivos é exatamente esse, é aprender o auto-amor, aprender a ser quem nós somos, tá? Aprender a nos individuar. Isso nem sempre é fácil, porque o processo de individuação, ele não é muito simples, às vezes ele é um pouco doloroso. Porque a gente tem que, em algumas vezes, ir contra o que a gente tenta passar para a sociedade, né? O que a sociedade nos impõe como padrão. Não é verdade? Então é difícil para cada um enxergar o seu caminho, enxergar o seu propósito aqui nesse mundo. Lembrando que a gente tem que ter um propósito com características morais e espirituais, nem sempre é muito fácil de conseguir. Às vezes até quem está próximo da gente não consegue enxergar isso. E esse auto-amor para mim é o seguinte, em primeiro lugar, é reconhecer que nós temos uma sombra, tá? Nós que somos espíritas, às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, que é o primeiro mandamento. Mas isso não é tão simples, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem uma sombra ainda, porque no nosso estágio evolutivo, ainda como ser, nós ainda não conseguimos fazer isso de forma plena como deveria ser. Então, às vezes, isso gera uma culpa, né? Fala, poxa, mas eu sou espírita, eu estudo, eu trabalho, eu tento melhorar, mas às vezes eu escorrego e dou um passo para trás, exatamente por isso, porque eu tenho uma sombra. Eu tenho características boas e características não muito boas, tá? E todos nós, meus amigos, nós somos criados assim. Lembrem do estudo lá atrás, nós somos criados simples, puros e ignorantes. Ignorantes no sentido do conhecimento. Então, no nosso estágio, na nossa evolução, é natural sim que nós ainda tenhamos essa sombra, ainda tenhamos algumas dificuldades, tá? E o importante é aceitar isso. Talvez não negar, porque se eu nego, mas eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu não posso ter pensamentos, eu não posso ter sentimentos exatamente bons, eu não posso, tenho que ser uma pessoa melhor, uma pessoa perfeita, ótimo. Isso faz parte para o nosso crescimento, mas é reconhecer que nós ainda somos assim, tá? Então não é rejeitar a sombra, não é rejeitar o lado negativo da coisa, porque esse lado negativo foi quem nos trouxe até aqui também, tá? É bom lembrar que nós somos espíritos muito antigos, eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso, não é mesmo? Nós não fomos criados aqui nesse planeta, nós somos criados em um outro lugar. Nós viemos ter a nossa experiência como seres hominais, seres animais hominais nesse planeta aqui. Mas nós não fomos criados aqui, então nós estagiamos nos 3 reinos. Nós passamos pelo mineral, nós passamos pelo vegetal e viemos para esse planeta. Então é só a gente lembrar, quando nós viemos para esse planeta nas primeiras encarnações, não era como é agora. Esse era um planeta muito mais difícil, muito mais duro. Era um planeta ainda primitivo na escala planetária, tá? Então, para poder sobreviver,
para poder caçar, para poder se alimentar, para poder se reproduzir, para poder fugir dos animais, porque nós éramos caça e caçador também, a sombra foi muito importante. Ela nos dava essa força, e ainda dá hoje, tá? Naqueles dias difíceis, que é difícil levantar de manhã, aquelas situações de luto, situações mais adversas, é a sombra que nos dá essa força ainda. Não adianta negar isso, tá? O homem velho, o homem que nós estamos tentando deixar para trás para construir o homem novo, ele também é baseado na sombra. Então eu acho que o mais importante é aceitar, trazer a sombra para perto da gente e a partir daí negociar com ela. Vocês me entendem? Não é rejeitar. É trazer a sombra, conversar e falar, olha, nós somos um só, nós somos um ser integral, como disse a Beth, Jung já dizia isso, né, que para a gente poder crescer, a gente precisa ser um ser integral cada vez mais. Então é sombra e luz junto, mas que a sombra já não é mais tão necessária como ela era nesses primórdios do nosso planeta. Tá? Então é usá-la a nosso favor, tá? Para que a gente possa continuar o nosso caminho. Tá? Aceitar os nossos sentimentos, desejos, ações, impulsos e pensamentos faz parte disso. Só que essa aceitação, como eu já disse, não é uma aceitação passiva. Não é simplesmente dizer, eu sou assim e acabou, eu não posso mudar. Pode sim, porque nós já mudamos muito. Nós somos hoje, com certeza, a nossa melhor versão possível. Tá? E na próxima encarnação nós vamos ser uma versão ainda melhor. Tá? Então, essa acomodação não é uma acomodação passiva, é uma acomodação no sentido de aceitação, tá? De entendimento. Para quê? Para que a partir dela nós possamos ter força, criar essa força, tirar essa energia, para quê? Para poder construir uma pessoa melhor. Tá? Essa é a nossa identidade cósmica. Tá, gente? Cada um de nós é individual na criação. Cada um de nós traz a marca de Deus nesse sentido. E hoje nós temos essa identidade. Amanhã ela vai mudar um pouco, porque amanhã eu vou estar um pouco diferente. Amanhã eu vou trabalhar mais junto com a minha sombra, junto com essas características, e vou provavelmente ser um ser melhor. Tá? Quando a gente não aceita esse fato de que nós temos esse lado sombra, essas características que ainda não são o que nós gostaríamos que nós fôssemos, isso gera insatisfação, isso gera um martírio, tá? Como está aí no texto. O martírio é a gente querer ser agora quem nós não podemos ser ainda. É nós dizermos, olha, nós somos espíritas, por isso nós somos perfeitos, por isso eu amo o próximo, por isso eu não tenho maus pensamentos. Não, isso não é verdade. Tá? Eu vou fazer um gancho com a aula da semana passada e as anteriores. Nós falamos da influência dos espíritos no nosso pensamento. Vocês estão lembrados? Então, às vezes, o meu pensamento não é exatamente o meu pensamento. Porque nós estamos aí no mundo material, mas estamos também imersos no mundo espiritual. Então, eu posso ser intuído por um espírito de uma forma boa, de uma forma não muito boa. Então, nem sempre o meu pensamento é o meu pensamento. Pode ser um pensamento intuído, pode ser um pensamento de uma outra pessoa, de uma outra entidade, vamos dizer assim. Mas o que eu sinto, não. O que eu sinto é real. Tá? Esse livro da Hermance Dufour, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, ele é muito bom. Eu recomendo para vocês lerem, porque ele fala muito da intimidade do ser, de cada um. E uma das coisas que ele fala é exatamente da conquista do espírito, a conquista do ser hominal, que somos nós, do sentimento. Né? Então, para mim, é através do sentimento que a gente consegue trazer a sombra para o nosso lado, entender que aquele sentimento que não é muito bom, aquele sentimento que não é exatamente o que eu gostaria de ter, faz parte desse meu momento, faz parte do meu crescimento, faz parte da minha evolução. Então, uma chave do crescimento para mim é entender o sentimento, que é sobre isso que a gente está conversando agora. Tá? E lembrando o seguinte, cada pessoa que colabora para o nosso crescimento, cada pessoa que passa pela nossa vida, que nos ajuda a ter uma experiência, seja mãe, pai,
marido, esposa, namorado, amigo, irmão, cada um traz uma lição para a gente, porque cada um desperta um sentimento, desperta uma coisa que pode ser boa, vamos chamar assim do lado luz, uma coisa que pode não ser muito boa, do lado da sombra. Mas cada pessoa desperta algo na gente. Cada pessoa ajuda a gente a melhorar, a evoluir, a crescer. Seja por lições boas, seja por lições não muito boas. Tá? Então, para mim, a chave do crescimento realmente é o entendimento desse ser que a gente precisa ser integral, tanto trabalhando com a luz ou trabalhando com a sombra. Eu queria pedir para o Carlos agora para ele passar, se for possível, aquele videozinho curto que eu mandei para vocês. Ok, nós vamos compartilhar um vídeo e vocês avisam se estão conseguindo enxergar. Só um minuto. É interessante esse é um desenho animado, mas ele nos leva a uma reflexão muito grande. Mestre! Vocês estão conseguindo ver? Eu trago más notícias. Shifu, só existem notícias, nem boas nem más. Mestre, a sua visão, ela estava certa. Tai Lung fugiu da prisão, ele está voltando. Essa é uma má notícia. Se você não acreditar que o dragão guerreiro possa detê-lo. O panda? Mestre, aquele panda não é um dragão guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Foi um acidente. Não existem acidentes. Sim, eu sei. É a segunda vez que diz isso. Oh, isso também não foi acidente. Terceira. Meu velho amigo, o panda só cumprirá o destino dele. É o seu quando você se desprender da ilusão de controle. Ilusão. Olhe para essa árvore, Shifu. Eu não posso obrigá-la a dar flores quando me convém, nem obrigá-la a dar frutos antes da hora. Mas há coisas que podemos controlar. Posso controlar quando a fruta cairá. E posso controlar onde plantar a semente. Isso não é ilusão, mestre. Oh, sim. Mas não importa o que você faça, essa semente se tornará um pessegueiro. Pode desejar uma maçã ou uma laranja, mas terá um pêssego. Mas um pêssego não pode derrotar Tai Lung. Talvez possa, se estiver disposto a guiá-lo, disposto a treiná-lo e acreditar nele. Mas como? Como? Preciso da sua ajuda, mestre. Não. Você só precisa acreditar. Prometa, Shifu. Prometa que vai acreditar. Eu vou tentar. Ótimo. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas eu... Mestre! Não pode me deixar. Precisa acreditar. Mestre! Agora nós precisamos de alguns minutos para fazer uma reflexão de uma historinha tão curtinha, né? Quanto conteúdo.
Posso continuar, Luiz? Com certeza. Bom, vamos lá, gente. Eu gosto muito desse desenho aí, não sei se alguém já viu. Ele traz umas lições aí bem bacanas. É para criança, né? Mas tem muita coisa por trás. E além desse filme, tem outros que tem a continuação, então a gente pode ver a evolução, né, desses dois personagens. O primeiro que parece um coelhinho, mas não é um coelhinho, na verdade é um urso, tá, gente? Eu não lembro agora o nome, depois eu vejo e passo para vocês, mas é uma espécie de urso pequenininho, que é o Shifu. Shifu em chinês significa mestre, tá? E o outro é o mestre Uguay, que é a tartaruga. Então eu acho que dá para ver bem a diferença de um para o outro, né? O Shifu para mim, ele representa aquela pessoa, como nós, né? Que tem muito conhecimento, porque ele aprendeu a vida inteira, ele treinou uma arte a vida inteira, mas ele só aprendeu. Ele trabalhou um aspecto que é importante, que é a questão do sentimento. Então, para quem assistiu o filme, vocês vão ver que o Shifu ele é um pouco arrogante, né? Ele é um pouco, às vezes até mesquinho, né? Ele se acha de uma importância muito grande. E o mestre dele é o Uguay, que é uma tartaruga mais centrada, mais equilibrada, que já tem uma evolução um pouquinho diferente. Então eu trago um pouquinho isso para a vida da gente, né? Para esse mundo aí que a gente vive. Às vezes a gente vê pessoas, né, que aprenderam tanto, até nós espíritas, né, que lemos tantos títulos, tantos livros, temos uma bagagem intelectual talvez tão grande, mas que na verdade a gente ainda não internalizou aquilo, né, porque a gente não conseguiu equilibrar ainda essa questão dos sentimentos, das emoções. Nós ainda não aceitamos que nós temos esse lado, que ainda não é o lado que nós gostaríamos, né, que ainda é um lado, vamos dizer assim, um pouco menos evoluído, um pouco menos equilibrado, tá? E o Shifu ele mostra bem isso nessa conversa com o mestre Uguay, né? Ele insiste numa questão de controle, ele insiste em dizer que ele pode fazer o que ele quer, ele insiste numa não aceitação. Então, para ele não consegue enxergar ali que ele não é um ser completo ainda, que ele ainda tem coisas para trabalhar. Enquanto que o mestre dele, que já passou por esse caminho, por essa individuação, enxerga que ele precisa trabalhar essas coisas sim, tá? Então, durante o filme, ele vai tentando ajudar o Shifu a encontrar o que ele chama de paz interior. Na verdade, essa é a grande busca do Shifu nesse filme, tá? Ele tem todo o conhecimento, tem todo o preparo, não tem essa aceitação do outro lado dele, então ele passa o filme inteiro num tipo de martírio mental. Quem assistiu lembra bem disso. Ele é irritado, ele é nervoso, ele quer a coisa do jeito que ele quer, ele não aceita o panda porque ele acha que, os conceitos dele, o panda não é bom o suficiente. Só que quem escolheu o panda foi o mestre. Percebem a diferença? Então ele luta muito com esse lado negativo dele, com esse lado que ele não gostaria. E ele, por consequência, ele não encontra a paz interior, né? E aí no final do trechinho final desse videozinho que a gente passou para vocês, eu não sei se vocês perceberam na expressão dele o quanto ele precisa do mestre para continuar essa caminhada. Quando ele diz, eu preciso, você não pode me abandonar. E aí o mestre, na sabedoria dele, dá o bastão e fala, não, agora é com você. É você que vai ter que continuar a caminhada sozinho. É você que vai ter que se entender. É você que vai ter que se aceitar. É você que vai ter que trabalhar o que você quer trabalhar. O que você precisa trabalhar. Porque o mestre já passou por isso. E aí vocês veem cá o semblante de desespero do Shifu, né? Para gente, agora eu estou sozinho, e agora, né? Agora é comigo mesmo. Então eu trago muito isso para a gente, né? Realmente é difícil esse processo. A gente precisa de um mestre, né? E a gente tem um mestre, tem vários por aí. Mas os mestres sempre entregam um bastão para a gente e falam, não, agora é com você. Faça a sua parte. Eu posso te ajudar, mas eu não vou fazer isso para você, que é como diz o texto aqui, tá? O processo de individuação, ele é intransferível. Cada um tem o seu momento.
E tudo isso começa por essa aceitação, né? Eu preciso realmente me aceitar. Para quê? Para saber que eu posso melhorar, para saber que eu ainda tenho coisas que eu não queria que fosse assim, e tenho muitas, aí eu estou falando por mim agora, tá? E vou ler uma frase aqui que eu gosto também, nesse texto, da Irmãs, que é o seguinte: aceitar-se é confundido com passividade e responsabilidade. O conceito é exatamente o inverso disso, pois quando eu aceito as coisas como são, sem reclamar, sem me magoar, eu consigo aí sim me entender e resgatar a minha força e poder transformador. Então eu preciso passar por uma aceitação para poder continuar a minha caminhada. Eu aceito o que está errado, recebo o bastão do mestre e a partir daí eu vou trabalhar o que eu consigo trabalhar nessa vida. O que não der para eu trabalhar nessa vida, eu vou trabalhar nas outras. Acho que a maioria aqui viu aquela palestra do Alexandre do GEDEM, quando ele comenta... Não? Não. Bom, vou falar rapidinho então, tá, Luiz? Quando ele se refere, eu gosto muito desse termo, do boleto espiritual, que é exatamente isso, né? Quando a gente reencarna, quando a gente está do outro lado, a gente quer resolver um monte de coisas aqui que nem sempre dá. Nem sempre eu tenho tempo e nem sempre eu tenho condições para fazer isso, tá? Então eu trago os meus boletos para pagar. Dizem que a maioria de nós pede uma quantidade absurda, né? Vou levar 100, vou levar 200, vou levar 300. Quando mal a gente dá conta de 3, 4, 5, 1 às vezes. Exatamente por isso, né? Porque a gente precisa se aceitar. Lembra daquela frase lá do início, tá? Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. Então, se eu não me amar, se eu não vier trabalhar e não me aceitar, não existe progresso. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Me desculpem de novo o problema técnico do início. Tá tudo certo, tudo funciona. É bem profundo o tema de hoje. Há situações que são mais simples, porque a gente já tem um pouco mais de bagagem, mas tem outros aspectos da nossa personalidade que são mais delicados, né? Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre o que o Francisco falou, sobre algum trecho do texto que vocês conseguiram ler? Abre o microfone e fala o nome, porque eu não consigo ver todos aqui na tela. Oi, Luz. Oi. Pode Tudo bem? falar. Eu só queria fazer um comentário que acho que esse momento que a gente está atravessando, né, ele é bem propício para a gente refletir tudo isso que a gente acabou de ler, de se encontrar, de se identificar, de ponderar, de olhar onde a gente pode melhorar em si mesmo, o que a gente pode ajudar o próximo, que a gente já falou bastante nas outras aulas. Então, acho que, pelo menos para mim, eu acho que está sendo bastante importante nesse sentido, de refletir, de me entender, e o que sempre o doutor Anselmo coloca para a gente. Qual é o meu papel aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Então, eu acho que esse momento, por mais difícil que possa estar sendo, eu acho que ele é uma oportunidade para a gente refletir, porque no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, na nossa correria, pelo menos para mim, eu parava muito pouco para pensar em tudo isso. E eu acho que para muitos, eu sei que nem todos têm a mesma oportunidade, está sendo muito importante nesse sentido. Então, esse texto, como você comentou, ele é bastante complexo, tem aqui assunto para muita coisa, mas eu acho que é bem interessante nesse sentido, pelo menos para mim, é, assim, bastante reflexivo. Muito obrigada. Imagina. Quem mais? Abre o microfone, fala o nome. Quem vai falar? Ninguém, daí eu começo a chamar. Porque bagagem para falar vocês têm. Mara, quer falar? Oi, quem é? Silvio, vamos. Silvio. Então, amar a si mesmo. Por quê? Porque isso, eu entendo que
ninguém pode dar nada que não conheça, que não sinta. Então, você se amando e se conhecendo, você tem como entender melhor o que acontece com tudo que você passa, com tudo que os outros passam. Então você aprende a não julgar, porque você também tem as suas imperfeições, você também tem o seu lado sombra, como o Francisco frisou bastante. Então você começa a entender que nem tudo é só alegria, nem tudo é só tristeza, e você tem que ir se aperfeiçoando e progredindo, evoluindo, para poder superar todas essas fases, tanto as boas como as ruins, e você entende que você também pode ajudar os outros nesse processo, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que eu queria falar é que você, se voltando para você mesmo, você olhando para dentro de você, você entende melhor que, pelo menos eu penso assim, né, que as coisas menores, mais simples, mais fáceis, fazem muita diferença. Não adianta a gente querer mudar o mundo se nós não mudamos pequenos detalhes que estão dentro de nós, ao nosso lado, no nosso companheiro, na nossa companheira. Então, a gente tem que começar a mudar as coisas no nosso círculo de influência, onde a gente pode atuar, onde eu consigo fazer alguma coisa. Não adianta eu ficar pensando em coisas no outro planeta, em outra galáxia, em outro lugar, em outra morada de Deus, que não nos pertence hoje. Pode pertencer daqui a algum tempo, pode ter nos pertencido no passado, mas hoje não faz. Então eu tenho que me concentrar naquilo que eu posso mudar, que eu posso ajudar. Ok, amigo. E o importante disso que você falou, quantas mil encarnações a gente viveu para construir em nós o nosso lado luz? Quanto trabalho, quantas encarnações, e quantas nós teremos ainda para ir modificando o nosso lado sombra, porque a gente não pode ver o lado sombra como uma coisa ruim. Não. O lado sombra é a nossa, aquilo que a gente ainda não modificou, mas faz parte de nós. Então, muito bom o que você falou. Sim, como no vídeo, o panda. Porque o panda está na vida do Shifu, do mestre Shifu. Uhum. Porque o outro mestre colocou ele lá. Justamente para ele entender, não julgar pela aparência, porque o panda não tem porte de um mestre de Kung Fu, ele é desastrado, ele é tudo. Então, ele está lá justamente para quebrar esses paradigmas que estão na cabeça do mestre Shifu, né? Então ele tem que ver que não é aquilo que ele vê, como ele quer, como ele pensa. Então ele está lá de propósito, ele não é por acaso, ninguém passa na nossa vida por acaso, ele está lá para ensinar isso para ele, não só para ele. E juntos evoluírem, né? E juntos evoluírem. E nós, e por que, como você falou, nós, né, passamos milhares de encarnações para chegar ao ponto que a gente está de luz? Porque nós partimos de uma centelha. Uhum. E ao longo, porque se nós já fôssemos luz, completamente luz, nós não estávamos aqui, não teria porquê, a gente estava lá do lado de Jesus, do lado de outros mestres ascensionados, lá pessoas muito mais evoluídas. Então, a gente foi nos dada a pequena centelha e as leis morais, tudo, e o livre-arbítrio, para você tomar as decisões e ir evoluindo a partir de você. Você vai aprendendo e vai tomando suas decisões e vai evoluindo até chegar aonde todo mundo vai chegar um dia.
É isso aí. E a gente se encontra por aí. Antônio Carlos, Toninho, você está aí no grupo, você quer falar? Antônio Carlos, Toninho, está ouvindo? Toninho, acho que não está conseguindo abrir seu microfone. Oi, Luz, estou sim. Oi, quer comentar alguma coisa, por favor? Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, parabéns ao Francisco aí pela aula. Ficou pouco para comentar, né, Luz? Apesar da complexidade do tema, acho que o Francisco, na explanação dele, a Beatriz e o Silvio deu uma fechada no tema. O Silvio estava falando, eu estava pensando, né, que em uma outras aulas que eu participei com vocês, o Silvio deu um gancho, que todas as lições, né, que Jesus nos traz, a doutrina, fecha com amor, né, Silvio? Então, a gente, partindo do amor próprio, e a gente se conhecer, o conhecer a si mesmo e amar a si mesmo, nos dá essa condição de poder, aos poucos, fazer essa centelha divina, que começou pequenininha, e expandindo dentro da gente. Eu acredito muito que essa centelha vai, sim, tomar uma proporção maior. Isso depende da gente. Como o vídeo que o Francisco passou, o mestre, ali tinha a tartaruga, né? Como já foi dito, nós temos o nosso mestre Jesus como guia maior, mas nós temos no nosso dia a dia pessoas que são palpáveis, né? Que nos ensinam, sem esse rótulo de ser um mestre, mas pessoas tão perto e tão simples, né? Que nos trazem o ensinamento com o exemplo. Então, acho que a gente tem que trazer para nós essas pessoas que estão próximas, como o Silvio disse. Nós temos que começar a fazer isso, conhecendo a gente. Está ouvindo, Lúcio? Conhecendo a gente e fazendo o quê? Multiplicando esse amor, a começar por nós e os mais perto de nós. Como também o Silvio deixou bem falado, assim, a mudança que eu, Toninho, quero no Silvio ou na minha esposa, ela começa por mim. Então, nós temos que buscar essa mudança no cotidiano nosso, mesmo como a Beatriz falou, que a gente, quando está no nosso dia a dia, pouco a gente para refletir no checklist nosso diário, que deveria ser diário. Mas, então, se nós temos essa oportunidade hoje de estar parados com mais tempo, que a gente possa aproveitar, sim, a gente refletir e fazer isso que o Shifu fez no final, né? Temos que quebrar esses paradigmas mesmo, que nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas todos nós temos, sim, condições de aprender alguma coisa com alguém e de ensinar também. Sair daquele padrão nosso de coitadinhos, né? A gente tem a doutrina que nos traz muito conhecimento, mas vamos conhecer 2 linhas da doutrina. Se a gente conseguir praticar uma palavra no nosso dia a dia, a gente vai conseguindo, sim, essa reforma íntima nossa, que é o propósito de todos, né? E como o Silvio falou, a gente, às vezes, tenta se reformar tão depressa e acaba se martirizando. E a gente acaba parando e desanimando. Então, acho que é isso, Luz. Muito bom, muito bom. Mais alguém para completar? Alguma reflexão, algum questionamento? Já são 8h56. Mais alguém? Então, eu vou pedir licença para ler o penúltimo parágrafo para a gente finalizar o tema de hoje. Penúltimo parágrafo diz o seguinte: quem se ama imuniza-se contra as mágoas
guarda serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca as soluções e valores, cultiva a indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de tudo e de todos. Eu entendo que esse parágrafo, que é o penúltimo parágrafo do texto, resume como nós precisamos e podemos agir na continuidade da nossa caminhada. Não tem outra escolha viável para que a gente possa fazer parte do processo evolutivo do nosso planeta. Então, a sugestão que o Francisco deu da leitura desse livro, ele é um livro gostoso de ler. E tem livros que são mais densos, que você tem que reler. Então, a Irmã-se, ela traz uma leveza, acalma a nossa alma, porque acho que tem um dos itens mais importantes. A gente sai da culpa. Então, fica aí a sugestão da leitura desse livro, agradecendo, Escutando Sentimentos, nome do livro da Hermance Dufaux. E no PowerPoint que eu coloquei no grupo de cada turma, tem um trecho do capítulo que ele escolheu, que é a identidade cósmica. Gratidão por mais esse dia. Nós estamos colocando que nós não estamos mais fazendo um evangelho, nós estamos fazendo um grupo de estudo. Por quê? Porque quando cada um lê o texto antes, na hora da troca de informações, eu posso acrescentar, eu entendo detalhes que eu não tinha percebido, né? Então, eu deixo de ser aquele ouvinte passivo. Então, a nossa proposta aqui é que cada vez mais, cada um de vocês coloque um comentário. Ai, mas eu não sei se está certo, eu estou com vergonha. Se você tiver vergonha, você faz o seguinte, ó, tem uma receita. Você tira a imagem e a gente só te escuta. Porque todos nós temos algo para dizer, algo para compartilhar. Gratidão, amigos. E quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento e as vibrações? Alguém se oferece? Mara, você abre o microfone. Abrindo. Boa noite, queridos amigos. Com imensa gratidão a toda essa explanação, a todo esse ensinamento tão necessário, tão importante, que eu preciso muito aprender tudo isso. Eu agradeço do fundo do meu coração, agradeço ao nosso Pai Maior, nossa Mãe Santíssima, todos os nossos mestres, a corrente de Bezerra de Menezes, a corrente do nosso querido Dr. Anselmo, e peço a eles que as nossas águas sejam fluidificadas, que todos os nossos chakras sejam alinhados, que todas as pessoas encarnadas e desencarnadas sejam envolvidas na luz do manto de Nossa Senhora, que a nossa Mãe Santíssima, em seu manto azul de luz, possa envolver todo o nosso planeta, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos evoluir em conjunto com o nosso maravilhoso planeta Terra.
e com a prece que Jesus nos ensinou, agradeço mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentações. Que assim seja. Gratidão imensa. Gratidão. E a gente agradece a participação aí da sua tutelada aí, que está querendo falar junto com você. Tem uns fogos, o pessoal está soltando, ela fica incomodada, tudo, mas ela está sempre junto. Eles são nossos companheiros. Muito, muito. Obrigada. Viu? Amigos, que a gente tenha sempre a certeza de que esse exemplo que foi dado do desenho, a gente vai compartilhar com vocês o desenho depois. Dá, né, Carlos, para compartilhar o desenho? Para assistir com calma. O vídeo, ele é tão curtinho, mas ele é tão profundo, que eu falo que não é material de criança, é de gente grande. Então, que vocês possam aproveitar desse material que o Francisco compartilhou com a gente, nos fortalecendo para mais uma semana, respeitando todos os cuidados da vida física, mas sem entrar na neura. Se nós pararmos para pensar, todos nós já temos o bichinho no nosso organismo, porque está no ar. Só que cada um vai reagir de uma maneira. Cada metabolismo tem uma resposta diferente. Cada um de nós tem um projeto reencarnatório. Então, não vamos entrar na neura, no medo. Vamos tomar os cuidados necessários, porque existe uma brincadeira, né? Que a gente está usando a máscara, porque a gente fala demais. Então, com essa máscara, a gente vai falar um pouco menos e vai contagiar um pouco menos o outro, né? Então, com muito carinho, lembrando, como ela já pediu, que as águas já foram fluidificadas, quando a gente for beber, lembrar do doutor Anselmo, cuidando de nós, e que a gente tenha a alegria e a gratidão de podermos estar vivendo esse momento. Muita paz e até a semana que vem. E como diz o Carlos? Juízo, hein?